Então, continuando, deixa eu abrir aqui de novo a nossa apresentação. Enquanto eu abrir aqui, peraí, vamos lá. E aí vem, né, nós falamos aqui, certo? Getúlio Vargas, aí em 1953, criou-se o Ministério da Saúde. Eis que vem a construção de Brasília, que aí a sede vai ser a nova sede do governo brasileiro. Então lá, na década de 60, Brasília é criada. E o governo brasileiro investe para trazer fábricas automobilísticas e faz crescer a indústria. Né? Então, ele abre as portas aí para as fábricas automobilísticas e a indústria começa a crescer. Acontece nesse período a expansão da medicina de lucro, ou seja, as empresas particulares, né, planos de saúde, as empresas particulares, onde empresas médicas prestam serviços médicos privados, como hospital com hospitais próprios, certo? Então, assim como foram abertas as portas para as indústrias, a indústria da medicina privada, a indústria privada, começa a vir e começa a crescer e começa a lucrar. Em 1964, quando Jânio Quadros assume a presidência da República, ele tenta a reforma da saúde, mas enquanto ele tenta fazer uma reforma na área da saúde, vêm os militares e derrubam ele e dão o golpe militar. Eis que entra o quê? A ditadura. Se vocês pararem para analisar, olha o momento que a gente está, né? Tal, desse negócio de intervenção militar, as pessoas não sabem o que é intervenção militar, gente. Quando vem fala de intervenção militar, a gente fala de ditadura, certo? Que é o período obscuro da história nacional, onde, né, as pessoas não podiam falar mal do governo, não podiam falar mal do sistema que estava tendo no momento, e quem falava mal era preso e muitos eram mortos, né? Então foi um período obscuro aí da história do Brasil. Então quem não conhece, ou quem não estudou, ou quem não lembra, ou entra na internet, ditadura no Brasil, né? Que a gente tem bastante material sobre isso. E as pessoas estão pedindo a intervenção militar. A intervenção militar é exatamente a ditadura. Quando a gente fala de AI-5, Ato Institucional 5, a gente está falando de ditadura. Então, as pessoas estão indo para a rua pedindo intervenção do Supremo, intervenção aí do Congresso Nacional, intervenção militar, e aí as pessoas estão pedindo que a ditadura volte. E a ditadura voltando, você acha que você vai ficar fumando narguilé na rua? Você acha que você vai ficar dançando funkzinho, baile funk? Você acha que você vai poder viver a vida que vive hoje? Esquece, esquece tudo isso. Não só isso, né, gente? O direito de imprensa, o direito de ir e vir, o direito de você expressar o que você quer e falar como você quer, a gente perde todos os direitos. Então, é muito complicado. Eu não estou aqui para ficar falando de política nem a favor e nem contra, né? A gente está falando de saúde. Mas é importante a gente falar que quando a gente fala de é, intervenção militar, a gente está falando de política, a gente está falando de ditadura. E aí, a nossa professora, você está falando disso? Porque aquilo que eu falei no início da aula, a saúde agora virou um ato político, né? Então, essa briga aí de Bolsonaro com prefeitos, com cloroquina, com pandemia, é política. Então, seja por isso que é importante a gente saber a política, a gente saber o momento que a gente está vivendo. Então, desde o primeiro áudio, a gente está falando isso, a importância de se saber do acontecimento político que influencia completamente na saúde, ou a saúde influencia totalmente na política. É isso que nós estamos sem ministro da Saúde até agora, tá? Mas não estou aqui para discutir política nesse sentido, tá? A gente está falando da história política junto com a saúde. Em 1967, aconteceu a unificação de todas as IAPs, né, todas as instituições de saúde aí criadas, e, e criação do Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Então, os nossos avós vão lembrar aí que tinha que pagar o INPS para poder, né, que era a Previdência Social, aquela coisa toda.
Ficava a cargo do INPS assegurar a previdência social a todos os trabalhadores urbanos e rurais, assim como garantir acesso à saúde, no que diz respeito à prática da medicina curativa. Ou seja, quando se falava de INPS, tanto as pessoas rurais quanto as pessoas urbanas tinham direito à saúde, mas elas tinham que contribuir. As pessoas tinham que dar dinheiro, entendeu? Não dar dinheiro, mas, por exemplo, elas tinham que estar registradas, trabalhando, se descontado da folha de pagamento, tudo isso para ter direito à previdência social, né, aposentadoria, tudo isso. Então, a gente não tinha uma saúde pública aberta e liberal para todo mundo. E nessa época, a função da saúde ela era curativa. Ou seja, o que é uma função medicina curativa? As pessoas iam para o hospital para se curar. Então, hoje em dia, quando a gente fala da área da saúde, a gente, né, principalmente da função dos hospitais, então ele é hospital de pesquisa, de orientação, de consulta. As pessoas não vão só se internar nos hospitais. Ela vai para fazer um diagnóstico, para fazer um exame, para fazer grupos de prevenção. Hoje a gente tem nas UBSs aí, né, esses grupos de gestantes, diabéticos, hipertensos. Isso tudo é o quê? Prevenção. Mas nessa época, em 1960, até há pouco tempo atrás, era curativo. As pessoas só iam para o hospital porque estavam doentes e precisavam de intervenção médica, certo? Elas não iam para prevenção. Então a gente tem que ver que o quanto a gente evoluiu na área da saúde. Então, por exemplo, esse monte de campanha que a gente tem hoje, usar camisinha, lavar as mãos, alimentação, sei lá, campanha de vacinação, nada disso tinha na época, né? Era muito, época de agosto, cachorro louco, ia lá, vacinava, as pessoas já sabiam. Então, você não tinha essa questão de prevenção. Olha, gente, melhora a alimentação, diminui sal, porque isso vai diminuir a hipertensão. Não, não tinha nada disso. Era simplesmente medicina curativa. As medidas de prevenção, assim como o controle epidemiológico, eram responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, isso, né, a questão de controle de doenças epidemiológicas era Ministério da Saúde. Questão de medicina e outras coisas era INPS, certo? Durante o regime militar, aconteceram altos investimentos hospitalares privados. Olha aqui, privado está até escuro, né? Então, durante a ditadura militar, a saúde pública foi deixada às traças e foi investido em hospitais privados. O rico cada vez ficando rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Uma vez que o INPS atendia a todos os trabalhadores do país. Então, tipo, já que o INPS está aí, vamos investir em hospitais particulares. Hoje, se a gente pegar estudar a história fim, esses grandes hospitais, né, que eu não vou falar o nome, tudo cresceu nesse período, né? No período em que, na ditadura militar, eram dados subsídios a quem tinha dinheiro. Muitas empresas cresceram nesse momento obscuro da saúde brasileira. Então, da saúde não, né? Da história brasileira. Muitas empresas hoje em dia que são bonitinhas, de boas fachadas, né? Tiveram grandes participações nesse momento obscuro da história nacional. O serviço de saúde, então, sozinho, não seria capaz de atender a esse público, ou seja, né, a população mundial, a população nacional. Cria-se, então, o Instituto Nacional de Atenção Médica de Previdência Social, chamado de INAMPS, né, que é uma evolução do INPS. Com a crise financeira mundial, ou seja, né, aí surgiu a crise financeira, queda de bolsa, aquela coisa toda, o sistema capitalista entra em colapso. Hoje, o que nós estamos passando? A gente teve queda de bolsa, a gente lembra o circuit break, não sei se vocês acompanham a economia, é importante acompanhar, né, que a bolsa fechou porque ela caiu muito. Nós tivemos circuit breaks num único dia e a gente tinha quase 15 anos que não tinha um movimento econômico como esse. Então, o mundo entrou em colapso, né? Alguém associa aos tempos atuais, pandemia, queda de bolsa, né? Então, entrou em colapso, cresce o número de manifestações em prol do direito à liberdade de expressão e melhor qualidade de vida do Brasil, entre eles a Revolução Sanitária de 1980. Né?
Só que hoje em dia as revoluções, as manifestações políticas não são para a melhoria da qualidade da saúde, liberdade de expressão, direito de ir e vir. Hoje o viés político é outro, certo? Mas não vamos entrar nesse assunto. E aí, então, durante os protestos, né, surgiu a Revolução Sanitária de 1980, não faz tanto tempo assim, que reivindicava saúde para todos, ou seja, porque só os ricos podem ter saúde, podem ter planos de saúde e os pobres ficam largados. Então começaram o protesto da Revolução Sanitária. Não apenas para trabalhadores com carteiras assinadas, né, com carteira assinada. Então, só quem tinha direito, quem eram os ricos, que tinham direito aos hospitais privados, e as pessoas que tinham carteira assinada, que usavam o INAMPS, né? O movimento Diretas Já, em 1985, que culminou com a eleição de Tancredo Neves, marcando o fim do regime militar, ou seja, Tancredo Neves foi o primeiro presidente da República pós-regime militar, surge esse período, né, os conselhos populares querendo ter vez e voz nos serviços já conquistados e na política de saúde. Então, com a derrubada do regime militar, com a volta da República, né, do presidencialismo, então surgiu os movimentos que queriam ser ouvidos e melhoria na situação da saúde da população. Conseguem ver, gente, a ligação política, economia e saúde? Um interfere no outro, um está muito ligado com o outro. Em 89, aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Acho que, né, a grande maioria dos professores que falam sobre saúde pública focam nesse assunto, que lutava pela criação de um sistema único de saúde, igualitário e com controle popular. Nessa conferência foi aprovada a constituinte, né, o Sistema Único de Saúde. Então, foi a partir daí, da 8ª Conferência Nacional, em 1986, que foi o surgimento oficial do Sistema Único de Saúde, que é o que a gente, hoje, a gente conhece, né, como o nosso SUS. Na Constituição de 1988, o SUS nasce, né, com o princípio de universalidade, integridade e equidade com participação popular, ou seja, com participação do povo. E aí, na próxima aula, a gente entra nesse assunto do SUS, tá? A gente pega a partir desse momento. Em 1990, é implantada a Lei 8.080, que estabeleceu recursos destinados ao SUS, ou seja, a partir de 1990, gente, ó, aí, né? Foi feita a lei onde deveriam ser destinados dinheiro para o SUS, ou seja, o governo era obrigado a investir dinheiro no SUS. Em 96, as normas de operação básicas, a NOB, né, do SUS, regulamenta e lança, né, o programa Saúde da Família, que é o PSF, programa de agentes comunitários, que é o PACS, né, que hoje a gente tem aí, né, os agentes nas ruas que vão de casa em casa atendendo a população mais carente. Em seguida, foi permitido a transferência da gestão de serviços públicos, né, para o Instituto Privado sem fins lucrativos, que são chamados OAS, né, ou OAS, né, que são empresas filantrópicas sem fins lucrativos que na verdade têm um fim lucrativo, que gerencia aí os sistemas de saúde. Acontece a reforma previdenciária. Deixa eu voltar um minutinho. Tanto que as como que eles falam? OSS. Santa Casa de São Paulo era gerenciada por uma uma OS, né? Era gerenciada por uma OS, quebrou por desvio de verba, não conseguia nanã. Então, vários hospitais tivemos histórias recentes de quebras, né, hospitalares devido a essa, vamos dizer, privatização, né, através de empresas sem fins lucrativos. Enfim. Então, acontece a reforma previdenciária, mas o SUS não é afetado. Por quê? A reforma previdenciária é feita por um órgão e o SUS é gerenciado pelo outro, certo? Pois não depende mais da Previdência Social. Ou seja, teve a reforma previdenciária, né, questão de aposentadoria, afastamento por
acidente de trabalho, né? Teve todas essas reformas aí, mas não teve reforma do SUS, porque o SUS foi tirado, lembra, lá atrás, foi tirado, né? E passou para o Ministério da Saúde, né? Com essa evolução toda. Em 2006, o SUS disponível para todos, igualmente, como uma política social pública, popular e democrática. Então, a partir de 2006, o SUS passou oficialmente a atender, né, todo mundo, pode-se dizer assim. E aí, né, para terminar a nossa aulinha aqui, eu coloquei mudanças. E aí vem um momento meio reflexivo, né? Se nós, se nos lembrarmos de que o SUS, ao contrário do INAMPS, é descentralizado, podemos sim cobrar desses candidatos propostas que visem melhoria do sistema, ou seja, eu volto aqui da mesma forma que eu comecei no início. Nós devemos cobrar, nós somos os agentes de mudança. Né? A mudança está em nós, enquanto administradores do SUS. Ah, mas nós somos administradores, gente. A gente paga, a gente está ali, ó. A gente coloca no poder quem a gente quer e a gente tira quem a gente quer. Então, nós administramos, sim. O SUS nasceu de um movimento social sério que viram a necessidade de uma mudança. E se eles conseguiram, por que nós não podemos conseguir? Né? É mais fácil depositar nos políticos a culpa pela falha no sistema do que nos implicarmos atividades no processo. Ou seja, é mais fácil a gente culpar o governo pela falha do que a gente assumir a nossa omissão. Né? Então, eu espero que vocês tenham um despertar político, um despertar né, de política social, entender que a mudança depende de cada um de nós, depende de mim, depende de vocês, depende de todo mundo que trabalha e utiliza o Sistema Único de Saúde, tá certo? Então, na próxima aula, vou continuar falando sobre o SUS. Então, essa foi uma introdução, né, para a gente entender como foi que a gente chegou no que a gente está hoje aí, e entender que a influência da política, a influência da economia tem sobre a saúde e qual o poder e qual a influência da saúde na política e na economia. Então, tudo anda junto, gente. Então, a gente, como profissionais de saúde, a gente precisa entender e a situação atual, a situação, não estou falando só de agora, né, mas a situação do país, da onde a gente veio e para onde a gente vai. E a gente não pode deixar esquecer, a gente não pode esquecer disso. Infelizmente, o brasileiro, né, o Brasil é um país de memória curta, e a gente precisa parar com isso, a gente precisa lembrar da nossa história, saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, lutar pelos nossos direitos e fazer uma saúde melhor e fazer um Brasil melhor para todos nós, certo? Independente de partido, independente de viés político, tá? Melhor para todo mundo, ok? Então, essas são as referências bibliográficas utilizadas. Então, a apostila Tableau, quando a gente fala de política pública, então, deixa eu pegar aqui, ele está na página, cadê? Política Nacional de Saúde, página 2, mas eu não sigo, tá? A ordem, página 1, 2, 3, porque eu vou pegando os assuntos e vou montando a aula, tá certo? Gente, qualquer dúvida, podem me chamar, podem me chamar no WhatsApp, que eu responderei. Tá ok? Obrigado, gente. Até mais. Fui!